Vamos lá. Vamos retomar aqui para a nossa escola bíblica e dar continuação aos estudos que nós estamos fazendo, né, na eclesiologia, estudo sobre igreja. E hoje nós vamos falar sobre batismo e as formas do batismo, ok? É sobre isso que nós vamos tratar nessa manhã. O pessoal tá terminando, alguns terminando o café, chegando aí, mas a gente vai começando aqui para a gente ganhar tempo por causa do nosso dedo duro ali atrás, o relógio, ele fica apontando para mim que eu tenho que acabar no prazo e não atrapalhar também a nossa comunhão no almoço. Tá bom? Então vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos bendiga. Eu vou para essa oração. Está transmitindo? Está transmitindo, então eu vou pedir para Anderson, vem cá, Anderson, fazer uma oração aqui. Presbítero Anderson, fazer uma oração por nós na EBD. Esse é o 9. Vamos orar com o presbítero Anderson e a gente começa a aula, meus irmãos. Senhor, mais uma vez te agradecemos, ó Pai, por estarmos na Tua casa. É um privilégio, ó Pai, uma alegria estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a Tua palavra, para adorarmos o Senhor, para louvar o Teu santo nome. Agora nos abençoe neste momento de aprendizado, abençoe o Teu servo que vai trazer a Tua palavra, que possa ser um momento de edificação, de aprendizado, e que o Teu Santo Espírito aplique a Tua palavra nos nossos corações. Abençoe todas as demais salas, todas as idades, ó Pai, que o Teu Santo Espírito aplique a palavra em cada um de nós. Que possamos ter uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Obrigado, presbítero Anderson. Vamos então, meus irmãos, a nosso estudo dessa manhã. Eu acho que os slides já estão aí. Estão prontos aí. Nós vamos dar continuação, dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo em eclesiologia. E nós estávamos falando de sacramentos. Vocês se lembram, nós começamos a tratar sobre sacramentos. O que era sacramento e quais são os sacramentos que a gente entende que existem. O batismo e a Santa Ceia. E nós vamos falar um pouco sobre isso. E na semana seguinte, na próxima semana, nós vamos tratar sobre quem pode receber o batismo. Aí nós vamos falar de batismo infantil. Por que a igreja presbiteriana batiza criança, por exemplo? Se alguém perguntasse a você, você saberia responder? Porque uma igreja presbiteriana batiza criança? Você tem base bíblica para isso? Então é isso que a gente vai tratar na próxima aula. Mas antes, a gente vai tratar de outro problema. Problema muito comum. Quantidade de água. A turma imersionista diz, não, se não tiver timbungado num rio ou numa piscina, não serve. E os presbiterianos, com meio copo, ele batizam umas 1000 pessoas. Já viu, não? Não é não? Né? Meio copo, um copo, a gente batiza muita gente, viu? Muita gente. Então, quem é que está certo? Por que a gente batiza por aspersão? Você saberia responder? Então, por isso que existe escola bíblica, fazendo propaganda da escola bíblica. Não falte a escola bíblica. Nesses assuntos que a gente trata aqui. A gente aprofunda aqui. Esse é o fórum de discussão, de aprofundamento dessas questões. Então, não falte a EBD, tá? Pedir para o Wallace dar só um aviso lá fora ainda, Wallace. Tu está passando aí perto? Dizer que a gente está começando nesse exato momento, por favor. Vamos lá, então. Vamos, então, passa o slide aí, Abner, para nós. Nesta aula vamos ver o que é batismo e suas formas, ou seja, algumas maneiras como ele é ministrado. E também perceberemos quais as suas implicações em nossa vida prática. Tá bom, eu entender o que é o batismo influencia o que na minha vida prática? É sobre isso também que a gente vai abordar. E o que é esse batismo? Quais são as formas do batismo? É sobre isso que a gente vai tratar aqui dentro de uma eclesiologia presbiteriana, uma eclesiologia da linha da nossa igreja. Vai, mais um pouco. Então, vamos começar pela pergunta, o que é batismo? Se alguém perguntasse para você o que é batismo, como é que você responderia? Geralmente, de forma clássica, a gente diz assim, é um sacramento. Não é? Mas o que é que significa esse sacramento? Parece que quando a gente fala nessa linguagem de sacramento, a gente está parecendo a Igreja Católica, não é? O sacramento. A Igreja Católica fala dos sacramentos dela com muita ênfase, veemência e reverência. Né? Ela fala de uma maneira assim que é um negócio santíssimo. Então, mas a gente não dá somente essa resposta que é um sacramento. Veja como é que está a pergunta 94 do Breve Catecismo. Diz assim, ó, o batismo é um sacramento em que, pelo lavar com água em nome do Pai, do Filho
e do Espírito Santo. Tem que ser sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos recebidos na comunidade visível da igreja e assinalados como participantes do pacto da graça. Então, é um sinal que a gente recebe, é um sinal que é imposto a nós, para que a gente está dizendo que agora a gente pertence à comunidade pactual, à comunidade da graça. Ok? Mais um pouco, vai. Então, vamos para algumas fundamentações bíblico-teológicas. Primeiro, o batismo é uma ordenança de Cristo. A gente não pega aqui e molha alguém, ou imerge alguém, ou joga água na cabeça de alguém, porque a gente inventou que isso era bonito, não, gente. A gente faz porque é uma ordem da parte do Senhor. A gente faz porque é mandamento do Senhor, não é? A gente faz por causa disso. Jesus instituiu o batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, que isso é um mandamento, isso foi uma ordenança. Isso é Mateus 28, 19. Isso manda ser feito. Então, o batismo está ligado à missão da igreja e ao discipulado. Como é que se lembra desse texto? Ide por todo mundo. Fazei discípulos de todas as nações. Como é que a gente faz discípulos de todas as nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a continuação do verso 20 é como? E ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então é missão, batismo está ligado à missão, mas está ligado também a discipulado. A gente precisa entender que o batismo está ligado a essas coisas. Vai mais um pouco. Segundo, o batismo demonstra a nossa união com Cristo. Ele é o sinal externo que demonstra a ligação interna. Como é que a gente mostra que a gente creu em Cristo Jesus e que agora a gente vive unido pelo Espírito? É através do sinal do batismo, sinal inicial do pacto. Veja se não é assim o entendimento do Novo Testamento. Agora, Emerson, nos ajuda. Romanos capítulo 6, verso 3 a 4. André, abre isso aí e lê para nós. Gálatas 3, 27. Aí o Wallace lê para nós, Gálatas 3, 27. Aproveitar que o Wallace está aqui. Sim. O professor não tem descanso. Está aqui também trabalha. André 6, 3 a 4. Romanos capítulo 6, 3 a 4. Vamos ler com o André. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Esse texto é extraordinário. Preste atenção. A gente vai aumentando o sarrafo, aumentando a visão sobre batismo. Batismo não é simplesmente você anunciar que pertence à igreja, mas agora está identificado com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. É você dizer que eu morri para o mundo e agora vivo para Ele. Então, batismo não é qualquer coisa. Tem gente aí que faz batismo como qualquer coisa. E não é. Você está anunciando que agora você está identificado com a mensagem e você acredita que um homem veio, encarnou, morreu e ressuscitou e você está disposto a viver isso na sua vida prática e na sua vida você está disposto a também mostrar isso. Como é o final do verso aí, André? Extraordinário o final do versinho aí. Vai. O Emerson correu. Está ali. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, sim, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Perfeito. Desculpa, Emerson. Perfeito. Mas você tinha que voltar lá. Então, em novidade, para quê? O batismo é para quê? Para que a gente não só anuncie que estamos em Cristo, mas que a gente se identifique com a mensagem e a gente viva uma nova vida. Então, a gente não se batiza porque a igreja mandou a gente se batizar. A gente precisa se batizar, entender o batismo como uma identificação com a mensagem, para que a gente agora viva uma vida diferente, o batismo. Vamos ver o Wallace. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. É outro texto extraordinário. Veja,
se você receber o sinal, você não pode só receber o sinal de água, você tem que ser revestido por esse Cristo, através do seu Espírito. Sinal que fica na água e não há revestimento do Espírito, o batismo não serviu de nada. Você só diz que é batizado entre os homens. Beleza. Ah, você é batizado? Sou. E daí? Você é batizado mesmo? Sou. Tanto é que a minha vida agora pertence a Ele. Tanto é que eu só vivo para Ele, tanto é que eu fui revestido por Ele, tanto é que agora eu sirvo a Ele. Aí o seu batismo tem um significado. Se não, foi só um mero ritual que você fez dentro da igreja, porque a igreja mandou você fazer, para você pertencer a Ele. Não é assim. Não é apenas um rito externo, mas aponta para a realidade espiritual da união com Cristo. Entenda isso. Você, no batismo, não está apenas recebendo um sinal externo. Você está dizendo, a partir de hoje, eu quero um compromisso com essa união. Por isso que é tão importante essas lições aonde? Agora, depois que a gente passou pelo batismo? Ah, pastor, agora que o senhor fala isso? Não. É importante também na preparação que a gente faz para o batismo das pessoas, mas também dizer agora isso para vocês. Por quê? Porque vocês não podem deixar nulo o sinal que vocês disseram, que vocês fizeram. Como é que eu deixo nulo o meu batismo? Quando eu não vivo revestido de Cristo, quando Cristo não é a minha prioridade de vida. Um batismo foi totalmente perdido. Vai mais um pouco. Inclusão na aliança, Atos 2, 38 e 39. Promessa do perdão e do Espírito para os pais e filhos. O batismo é uma promessa de perdão e uma inclusão, né, na aliança. Veja, Atos 2, 38 e 39 diz isso. Atos mostra batismo de famílias inteiras, Atos 16, 1 Coríntios 1. E também indicando continuidade da lógica do sinal da aliança, né? Eu não vou entrar muito nesse mérito agora, porque eu vou falar de batismo infantil. E aí eu vou mostrar como é que se dá esse aspecto da aliança. Na próxima aula nós vamos abraçar aqui o desafio de tratar sobre batismo infantil, tá bom? Mas aqui, por que esse sinal é tão importante? Porque existia um sinal na antiga aliança. Se lembra o que é que Deus pediu para Abraão? Faça a circuncisão no seu filho. Ele fez em Isaac e fez em quem? Ismael. Lembra-se? Isso é Gênesis capítulo 17. Vocês precisam começar, vamos lá, estamos em escola bíblica, vocês precisam começar a decorar onde estão as passagens chaves. É decorar mesmo, não é só decorar, é guardar mesmo com você. Por que que a gente diz que o batismo é um sinal de iniciação da aliança, de inclusão da aliança? Porque nós temos teologia revelacional do Antigo Testamento e no Novo para isso. Então, quem diz que pertence ao Senhor tem que fazer o sinal que pertence ao Senhor. E o sinal de iniciação era a circuncisão no Antigo Testamento e agora o batismo no Novo Testamento. Tanto é que Jesus foi o quê? Circuncidado e batizado. Jesus era a válvula mestra que estava mudando, saindo do modelo da antiga dispensação para a nova dispensação. Ele estava saindo do projeto antigo do Velho Testamento para o projeto novo do Novo Testamento. Então, Jesus passou pelas duas coisas e isso é o sinal que a gente está dizendo que é uma inclusão da aliança. Mais um pouco, vai. Aí, então, antes de falarmos sobre forma, eu queria me certificar se todo mundo compreendeu essa questão do que é o batismo. O batismo não é um mero sinal externo, tem que vir acompanhado com mudança de vida. Por que que a gente batiza as pessoas e depois a gente encontra ela desviada da fé? Desviada da fé, eu não gosto desse termo muito desvio, não. Eu costumo entender que, às vezes, as pessoas... Porque desvio é o seguinte, é uma queda momentânea que você faz no percurso da sua vida, um incidente. Mas teve alguém que um dia me procurou e disse assim, pastor, ore por mim, porque eu estou desviado há 17 anos. Que desvio da gota. 17 anos? Isso não é um desvio, meu amigo. Eu disse para ele, não, quando ele me pediu, eu digo, você foi convertido mesmo. 17 anos. Ele me pediu essa oração. Ele disse, pastor, ore por mim que eu estou há 17 anos desviado. Eu digo, meu irmão,
desculpa, senta aí, vamos ouvir o evangelho. Eu tome Cristo de novo nele. Não, porque ele tem que ouvir o evangelho. Ele não foi convertido. Ninguém se desvia, gente, por 17 anos, pelo amor de Deus. Não existe isso. O cara nunca teve foi fé verdadeira. O desvio é um acidente. O que é um desvio na vida cristã? Um pecado que você comete. Isso é um desvio. Mas logo o Espírito Santo vem, coloca arrependimento em você, você dobra o joelho e diz, Senhor, perdoe. Me ajude. É ou não é? Então, o desvio é isso. Agora, o cara, não estou desviado há 2 anos, há 10 anos. Não, você não está desviado, você não entendeu a fé cristã. De jeito nenhum. Então, o batismo não pode ser alguma coisa que a gente fez e depois a gente se desvia, né? Botando aspa aqui, como aquele cara que me pediu a oração. Não. O batismo é para atestar que você houve uma mudança interior e que a partir daí agora você vive uma nova vida. Não é? E essa vida tem que ser pelos princípios do Senhor Jesus. Então, o batismo é isso. Quando lhe perguntarem, batismo não é apenas um sacramento, não é apenas uma ordenança da igreja, é uma ordenança de Cristo, que mostra que nós estamos unidos a Ele e que mostra que a gente quer, sim, um relacionamento mais intencional com Ele. Isso é o batismo. É por isso que a gente se batiza. É por isso que a gente faz isso aqui, o sinal aqui na frente. O último que nós tivemos aqui foi o nosso querido Raul, né? Que está aqui com a gente hoje, vivendo essa realidade. Então, é importante que a gente perceba isso, que batismo tem esse significado. Agora vamos para as formas. Aí vem a discussão. Pouca água, muita água, tem que mergulhar, é copo, é balde. Vamos ver tudo isso. Na tradição cristã, há 3 formas de batismo histórica. Imersão, afusão ou efusão, tem uma tradição que fala de efusão, que é derramar água na cabeça, e aspersão, que é borrifar. A igreja presbiteriana adota a aspersão como o ensino mais fiel das Escrituras. Agora, a igreja presbiteriana rejeita a imersão? Não. A igreja presbiteriana rejeita quem foi batizado por efusão? Não, desde que seja igreja genuinamente cristã e evangélica. Se for cristã e evangélica, verdadeiramente, a gente recebe. Não pode ser seita, tá certo? Não pode ser seita. Aí a gente tem que... Não é rebatizar não, tá? Porque quando você vem de seita, você não foi batizado, você vai ser batizado aqui agora, tá? Então, por quê? Porque a gente entende que não é a quantidade de água, mas é em nome de quem você está fazendo, com o objetivo correto do batismo, que não é salvar ninguém. Por que a gente rejeita o batismo da Igreja Católica? Primeiro, que a gente considera ela uma seita, e segundo, que a gente considera ela segundo, que eles fizeram para um propósito, salvação. E o batismo não é para salvar. O batismo é para identificar. Batismo não é salvação, é identificação. Você identifica o indivíduo com Cristo. E não porque você está salvando ele. Tanto é que a gente aplica batismo a um monte de gente que depois ela faz que nem aquele cara, se desvia e nunca mais volta. Então, batismo não salva ninguém. O que a gente está apontando é para a identificação que existe do sujeito com Cristo. Certo? Então, a igreja presbiteriana, e a gente vai provar biblicamente que a gente adotou esse sistema de aspersão por entender que é mais bíblico. Vai. Primeiro, veja, observe. Agora, Emerson vai ficar ligado aí, porque talvez vai ter alguns textos. Mas vamos lá. Purificação cerimonial. Era feita por aspersão da água e do sangue. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis o quê? Purificado. Veja, a aspersão não é uma coisa que a gente inventou. É uma coisa que está no texto bíblico. Como é que os pecados eram perdoados dentro do Santo dos Santos? O que é que tinha lá no tabernáculo? A mesa da aliança. O que é que tinha na mesa da aliança? 2 anjos, um olhando para o outro. E como é que se perdoava o pecado naqueles tempos? Lavava o balcão com sangue? Aspergia esse sangue, se queimava, o cheiro subia, e era assim que o sacerdote fazia o rito de purificação de quê? De pecado. Batismo tem a ver com o quê? Esse lavar, essa representação da água, tem a ver com purificação de pecado. Na verdade, nós estamos sendo perdoados em Cristo para a purificação dos nossos pecados.
Então, o Antigo Testamento prepara a simbologia para o Novo. A expressão aponta para a purificação espiritual. Eu quero ler Neemias capítulo 8, verso 7, por favor. Alguém pode ler, por gentileza. Não sei se... Neemias. O Wallace já chegou lá. Quem chegou primeiro? Gustavo, não sei se chegou. Quem chegar primeiro? Levanta aí que Emerson atende. Neemias 8, 7. Vamos ler. Vamos ouvir com o Gustavo. 8, 7. Vai. Guardem esses textos. Neemias 8, 7. E Jeshua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai. Desculpa. Quem foi que disse Neemias? Demita esse cara, bicho. NM é números. NE é Neemias. Demita esse cara, vai. Vamos lá. Assim lhe farás para purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar a navalha. Lavarão as suas vestes e se purificarão, e tomarão um novilho com a sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite. Tu, porém, tomarás outro novilho para a oferta. Só é 7, tá? É o 7. É o 7 todo? Isso, então lê o comecinho do 7, que é o que mais importa para nós. 7. Assim lhe farás para purificar. Asperge sobre eles a água da expiação, e sobre todo o seu corpo farão passar navalha. Isso. Lavarão as suas vestes e se purificarão. Como é que se purificava pecado? Guarda isso. Os presbíteros, os diáconos, a igreja, guarda esses textos. Quando disserem assim, por que vocês aspergem? Número capítulo 8, verso 7. Por que vocês aspergem? Número capítulo 8, verso 7. Por que a igreja presbiteriana faz por aspersão? Números capítulo 8, verso 7. Como é que se perdoava pecado naquela época? Aspergindo. Lá não se jogava água, nem se fazia nada. Era com aspersão se purificava o pecado. Se purificava. Está lá, Ezequiel, capítulo 36, verso 25. Aspergirei água pura sobre vós e ficareis limpo. Então, a simbologia veterotestamentária nunca foi de lavagem, sempre foi de aspersão para purificação. A gente pegou isso do Velho Testamento. Mas o senhor não devia ter pego isso do Velho, que a gente está no Novo. Ok, então vamos para o Novo. O Antigo Testamento prepara a simbologia para o Novo Testamento. A aspersão aponta para a purificação espiritual. Vai, Abner. Hebreus 10, 22 diz o quê? Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Atos 2, 17, 18. O Espírito é derramado e não mergulhado. O Espírito é derramado. O batismo é o sinal desse derramamento do Espírito. E a purificação de Hebreus 10, 22. Esse texto de 10, 22 é uma citação de Levíticos, lá de Levíticos, do Antigo Testamento. Então, logo, como é que o corpo era purificado no Antigo Testamento? Através da aspersão. Por isso que a gente está lendo Hebreus, apontando para o Velho Testamento, porque Hebreus é uma comparativa. Quando você estiver lendo Hebreus, sabe que você tinha que estudar Hebreus? A gente tinha uma disciplina antiga, hoje o seminário não faz mais isso, mas me ajudou demais. A disciplina de Levíticos e Hebreus. Não existe mais nos currículos. Tive o privilégio de estudar com um cara bom de Levíticos, e ele fazia toda a correlação com Hebreus. Hebreus é o reverso de Levítico. Tudo que tinha naquele cerimonial, Hebreus é o cumprimento. Então, quando o Hebreus fala em Hebreus a gente tem lavar, ele está se referindo a aspergir. Vai mais um pouco. O Novo Testamento te livra... Pronto, aí está o centro da discórdia, o centro do problema. Aí está o verbo baptizo, do grego. O Novo Testamento utiliza o verbo baptizo de maneira teológica e não apenas de maneira física. Batismo de João e batismo cristão. Veja, Mateus 3,11 diz, eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com
com fogo. Veja, a ideia aqui é que esse verbo batismo aqui não há imersão física. Há imersão o quê? Espiritual. E tem muita gente que pega esse verbo e diz assim, não, tem que imergir. Primeiro que batismo não só significa imergir. Significa imersão física, mas imersão espiritual, que a gente acabou de ver. Significa aspergir, significa molhar, significa derramar. Tudo isso pode ser o verbo baptizo. Tá certo? João, capítulo 3, verso 23. Havia muitas águas ali. Mostra a abundância de água, mas não define a forma. Tem muita gente que se concentra no texto de João para dizer, olha, tá vendo aí? Isso é batismo por imersão. Veja, Mateus capítulo 3 é o batismo de quem? De Jesus. Lembra-se disso? Mateus 3,11 é o batismo de Jesus. Jesus, eu vos batizo com água. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fogo aqui no sentido do poder purificador do Espírito Santo. Vai mais um pouco? Então, o sentido figurado aqui do verbo batismo. Veja, Marcos capítulo 10, verso 38. Podeis beber o cálice ou ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? É uma pergunta. Vocês podeis beber o cálice ou ser batizado com o baptizo que eu baptizou? Aqui, baptizo significa imersos em sofrimentos e não em relação à água. Vocês podem receber o mesmo batismo que eu recebi. Eu recebi o batismo de morte, de crucificação. Vocês podem? Essa é a pergunta de Jesus. Ele usou o verbo baptizo. Está significando a quantidade de água? Está dizendo alguma coisa sobre imergir fisicamente, mas imergir no sofrimento. Então, aparentemente não, com toda certeza, o verbo baptizo não só significa imergir em água, mas imergir espiritualmente, imergir em sofrimento. 1 Coríntios 10, 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Ei, como é que você... Esse é o verbo baptizo lá também, tá? Em 1 Coríntios 10, 2. Como é que você batiza na nuvem? Você mergulha dentro da nuvem? Foram todos batizados em Moisés na nuvem. No mar é fácil você dizer que é batizado. Mas na nuvem, você entra na nuvem? O que é que a nuvem faz sobre nós? Asperge água sobre nós. Novo Testamento. Israel não foi submerso, mas aspergido pela nuvem e passou em pé o quê? Seco no meio do mar. Vamos mais um pouco. Então, veja, agora esse texto eu queria que todo mundo abrisse. 1 de Pedro 30, 20, 21. 1 de Pedro 30, 3, 20 a 21. Demite esse cara. 1 de Pedro 3, 20 a 21. Queria pedir para a Aline ler para nós, por favor, Aline. Vou ler para uma mulher, não só os homens também. Vamos lá. Aline, vamos ouvir Aline, 1 Pedro 3, 20 e 21. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 2 textos, observe com cuidado. Eu não estou invalidando o batismo que é feito por imersão, pelo amor de Deus. Eu disse no começo que a gente, como presbiterianos, aceitamos os batismos que são por imersão e por efusão, desde que seja por uma igreja genuinamente cristã e evangélica. Ponto. Só que, quando eu me deparo com os pontos, as ilustrações que são feitas, quando há uma imersão, eu só vejo juízo na imersão. Quem foi que foi imergido na travessia do Mar Vermelho? Foi o povo de Deus ou Faraó e seu exército? Quem mergulhou?
Aqui em Pedro, Pedro está dizendo que quem foi batizado foi os 8 da família de Noé, que entraram na arca. O que aconteceu com a turma que emergiu no tempo de Noé? Morreram. Então, cuidado. Nem sempre imersão é sinônimo de lavar completo. Imersão nas escrituras é sinônimo de punição, de castigo. Isso ninguém lhe disse quando foram lhe ensinar sobre imersão. Por isso que é nosso papel aqui, é dizer. Eu estou dizendo com isso que a gente não deveria imergir as pessoas? Não, eu não estou dizendo com isso. Por mim, para a nossa igreja, pouco importa. Muita água, pouca água. Agora, você dizer, querer defender que imersão é o único modo, é porque você não viu os exemplos bíblicos quanto à imersão. Eles são mais ligados a juízo do que purificação. Cuidado com isso. Cuidado na defesa que você faz de um ponto. Você precisa ter amplitude bíblica, de teologia bíblica, para você defender a imersão. Por quê? Vamos lá. Pela literalidade, batismo significa imergir, lavar e salpicar. Você não vai conseguir. Pelos exemplos bíblicos, todas as imersões são ligadas a juízo. Aí você vai dizer, não, é pela tradição. Tradição, aí é o que eu falo. Tradição não estabelece que o princípio é bíblico. Estabelece a atos do povo. Então, isso reforça que o batismo não é uma imersão literal, mas significa a graça salvadora. Eu não vou ser melhor batizado se eu joguei muita água dentro de mim ou em cima de mim. O que eu já disse e fica de pé é que não importa para nós a quantidade de água, mas o que importa é a identificação que você está querendo fazer com Cristo. Por isso que você batiza. Mais um pouco, Abner, para eu liberar para a pergunta. Eu sei que vocês têm. Então, 2 exemplos práticos. O batismo de 3.000 em Atos 2, eu lhe pergunto, o texto diz que foram todos batizados naquela hora. Foram todos imergidos? O texto diz que foram todos batizados. Leia o texto, a gente já pregou em Atos. Talvez você esteja com o texto na cabeça, e eu estou. E o texto diz que todos foram batizados. Como 3.000 pessoas foram batizadas naquele momento? Outro, cárcere. O carcereiro de Filipos foi batizado, ele e toda a sua família, na mesma noite, diz Atos 16, 33. Todos foram levados para um rio naquela noite. Como? Mais um pouco. Abre. Mais um pouco. O dilúvio, já falei do texto de Pedro, como juízo. No dilúvio, a água foi instrumento de juízo. E não de lavar. Foi de destruição. No entanto, Noé e sua família foram salvos através da arca, de uma repartição pequena em relação ao mar do dilúvio. Ou seja, a água simboliza juízo, mas o batismo aponta para a salvação em Cristo, aquele que passou pelo juízo em nosso lugar. Vai mais um pouco. O mar vermelho, eu também já disse, mais um pouco. Então, antes de irmos para algumas aplicações práticas, eu queria só fechar com uma questão de liberar para vocês perguntarem, depois a gente volta para aplicações práticas, o que é importante, esse estudo de hoje para nós. Deixa eu só dizer, primeiro que o batismo aponta que a gente tem que ter um compromisso maior com Cristo, então viva para Cristo. Se você é um batizado, você não pode viver como um cara que não foi batizado. Por isso que é uma diferença de quem foi batizado mesmo, tem que ter. Porque eu me identifico com aquele batismo, então se eu me identifico com aquele batismo, eu vivo para Cristo. Lembre-se, o batismo significa que você pertence agora a uma família, então honre a sua família. O batismo agora é o nosso nome agora é Cristo, é Sammy Anderson em Cristo, é Alberes Pereira em Cristo, é Jorge em Cristo, nós somos nele agora, nós existimos nele agora. Então é um nome só que nos une, o nome é de Cristo, então honre sua família. A igreja recebe batismo para ser membro da família de Deus e a família da aliança. Então, honre seu nome. Honre o nome da sua família. Você lembra de Alexandre o Grande? O soldado, trouxeram um soldado à presença de Alexandre o Grande, e Alexandre disse, como é o seu nome, filho? Disseram que você desertou da guerra, você fugiu.
Você estava num combate, simplesmente desertou, veio embora, pegaram você, capturaram. E eu estou querendo saber, como é que é o seu nome? Ele disse, Alexandre. Ele disse, ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque eu não quero ninguém carregando meu nome sendo covarde, como você é. Então muda de nome ou muda de atitude, porque não dá para carregar o nome de Cristo e viver como a gente quer. E viva como Cristo. Viver batizado é andar em novidade de vida, proclamar o Evangelho, é viver pelo Evangelho, é viver por toda aquela orientação que Cristo nos dá. Acho que acabou aí, né? Abre, né? Acabou, beleza. Então, eu vou deixar agora perguntas para vocês. Eu sei que muitas pessoas aqui vieram de contexto onde igrejas batizam por imersão, e eu não tenho problema com isso, a gente aqui recebe. Eu quero dizer para vocês que talvez o modelo que Cristo foi batizado foi o modelo de efusão, porque tem um quadro do final do século I, início do século II, um quadro pintado, e a fonte a tradição usa muito essa fonte, por isso que eu estou usando. Muito provavelmente o Rio Jordão era um rio baixo, não tinha como Cristo imergir, e provavelmente ele se ajoelhou e João pegou alguma coisa, alguma vasilha, e jogou na cabeça dele. É um quadro do final do século I que pode denunciar muito como Cristo foi batizado. Então, efusão é uma das maneiras também que a gente acredita, não só pelo esse quadro de Cristo, mas pela praticidade também de se fazer o batismo, tá? A imersão nós não temos absolutamente nada contra, por isso que a gente não se aprende tanto a questão da quantidade das águas, mas eu expliquei hoje para vocês por que a gente adotou a aspersão, porque a aspersão, tanto no Velho Testamento quanto do Novo, significa a remoção e a purificação dos nossos pecados. E é justamente isso que o batismo quer identificar, por isso que a gente adotou a aspersão, tá? Vamos lá, Raíssa. Na verdade, minha pergunta era justamente disso que o senhor acabou de falar, do batismo de Jesus, né? Porque ele está em Mateus 3, né? E Mateus 3,16 fala, e sendo Jesus batizado, e talvez seja a minha tradução, não sei, que dá a entender diferente, né? Mas eu não sei. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E isso meio que dá a entender que foi por imersão. E se foi, por que a gente faz diferente, sabe? Era essa a pergunta. Primeiro que a gente não pode cravar que se é por imersão. Se pode cravar. Mas aqui diz assim, subiu logo da água. Sim, subindo assim, como? Talvez é minha tradução. Imagina o quadro do século I. Descia a água e subia a água. Pode ser esse entendimento, ou não? Pode ser esse entendimento, como pode ser o seu entendimento. Então, quando pode ser um entendimento, quando pode ser o outro, a gente não crava nenhum e nem outro. Esse é o meu ponto. Por isso que a gente respeita batismo por imersão e por efusão, que a gente não crava. Diferentemente de algumas igrejas que cravam imersão. Ela não tem respaldo bíblico para cravar a imersão. Esse é o meu ponto. O ponto central aqui da nossa discussão de hoje é você fazer de um argumento definitivo quando você não tem provas para isso. Esse é o ponto. Você vai ter texto dessa maneira. Aí, subiu da água, tá. Aí você na sua leitura vai entender assim, não, pastor, ele estava embaixo, ele emergiu. Outro vai entender, não, que o cara que se ajoelha, que é o quadro do século I, ele estava na água e ele subiu da água e saiu depois que... Então, veja, eu não posso determinar um princípio doutrinário sério como esse, porque qual é o problema dessas igrejas? Ela podia adotar a imersão, mas ela não podia não respeitar as outras formas. Esse é o meu ponto. Fique com a imersão. Ok, como a gente decidiu como igreja presbiteriana, e estou explicando o porquê biblicamente, por causa de textos do Antigo e do Novo Testamento, a gente escolheu essa forma. Mas a gente não diz que é a única que vale. Essa é a diferença entre nós e os outros. Entendeu, Raíssa? Então, esse é o ponto. É você não fazer num texto que dá para você... Não é que o texto é dúbio. Dá para você ter dupla interpretação, uma coisa definitiva. Aí é complicado, entendeu? Aí, por isso que a gente preferiu, por causa de efetividade também, Raíssa, escolher também a aspersão. Porque a aspersão a gente pode fazer isso em todo lugar, em todo clima, no frio, no calor, em todo lugar, num pequeno espaço, muito espaço, pouco espaço, grande espaço, pequeno espaço, e a gente pode fazer isso de forma prática e rápida. Então, por isso que também é uma das escolhas que a Igreja Presbiteriana fez. Tá?
Pastor, eu acho que vai muito também naquilo que é mostrado para nós através de filmes, minisséries, que sempre mostra o batismo de Jesus justamente por imersão. E a gente fica com isso na cabeça, achando que realmente foi dessa forma e não tem outras formas, né? Então, muitas pessoas acabam ficando com isso cravado na mente e expõem isso e acham que isso é só dessa forma, porque aquilo que é passado para a gente, assim como é feito Jesus hoje, um cara cor azul, né, cabelo comprido, um monte de coisa. Então, assim, acho que aquilo que passam via televisão ou qualquer comunicação... A cultura, né? A cultura. É por isso que eu vou aproveitar essa fala de Hermes para dizer o seguinte, gente, aqui na nossa igreja, em todas as igrejas que se prezem, você faz doutrina em cima de revelação bíblica. Você não faz doutrina em cima de cultura de povos ou de costume dos povos. Não, a gente faz em cima de revelação bíblica. Quando a revelação diz, faça desse jeito e somente desse jeito, a gente diz, faça desse jeito e é somente desse jeito. Quando a revelação bíblica diz, faça com água, essa é a mensagem maior para mim, nesse sentido da forma, a gente faz, aí a gente tem a opção de escolher qual é a forma, porque ela não definiu. E aí a gente escolhe. Esse é o nosso ponto. Mas, quando as Escrituras dizem, não, tem que ser assim, a gente vai fazer assim. Quando ela diz, pode ser assim ou pode ser assim, a gente vai optar por aquilo que é mais prático. Eu acho que... Wallace, por favor. Eu ia trazer um exemplo igual ela trouxe, só que você já... Eu ia trazer um outro exemplo, mas você já explanou. Então, me parece que a Escritura está muito mais preocupada com o sentido do batismo do que com a forma, né? Esse é o ponto. Eu ia trazer o exemplo e concluir dizendo isso. E qual é o exemplo que você traz? Do Pode trazer. Filipe e o eunuco, porque Isso. ele sendo um oficial, ele tinha água ali para fazer a aspersão. Isso. Só que ele ainda pergunta, há aqui água. Eu posso ser batizado? E aí Filipe fala, não tem... Pode, Nada que impeça. eu posso te batizar. E aí fala que ele entra, a mesma situação, ele entra na água e sai da água. E ele pergunta, assim, estamos aqui num lugar onde há água, eu posso ser batizado? Então, assim, aí eu ia dizer isso, né, no final, que me parece que é muito mais... primeiro eu ia te perguntar como que você lidar com esse texto, mas você já respondeu. E depois eu ia falar que me parece que o texto se preocupa muito mais com o sentido do batismo, né? E não assim, existe o elemento da água. Da água. A água é essencial. Isso, é essencial. E o sentido do porquê que você está fazendo aquele ritual. Mas não especificamente a forma. Até porque se a gente fosse seguir à risca a forma, a gente tinha que estar bebendo vinho na ceia, né? Eu vou brincar com isso, não. Deu uma água na boca danada aqui na coerência esse negócio de água. Não vou brincar com coisa séria. Vamos lá. Mas vamos voltar para a questão do batismo. Perfeito, eu não preciso mais quase que responder nada. Você colocou o problema, você já resolveu. Aquela mesma coisa da Raíssa. Você entrar na água, o verbo que está lá não significa necessariamente que houve uma imersão, até porque o verbo entrar é diferente de batismo, para piorar ainda esses textos. Para piorar esses textos, o verbo entrar na água não é o batismo, que é justamente o verbo que se pega para fazer a doutrina em cima do batismo. Entende como piorou? Então é entrar na água. E não é batizar. O verbo é entrar, não é batizar. Então, pior ainda. Então, eu entendo o seguinte, a gente não pode fazer doutrina em cima disso. Agora, o que eu gosto desse texto que o Wallace cita é a percepção do eunuco quanto à sacralidade e como é que eu falo para você, a importância, tirar a sacralidade, da importância de ser batizado. Olha onde esse cara chegou. Disse, ok, para eu dizer que eu pertenço a essa mensagem que eu acabei de ouvir, eu tenho que ser batizado? Você tem que ser batizado. Ok, então, se tem água aqui, você está aí, por que me impede de eu ser batizado agora? Então, veja, ele não estava dizendo que ele só queria ser batizado como alguém tem um desejo, né? Eu queria me batizar nas águas do Rio Jordão. Ele não está dizendo apenas que ele estava querendo por causa da quantidade de água. Ele estava dizendo o seguinte, eu quero por causa da mensagem. Eu entendi a mensagem. E eu quero me identificar com essa mensagem, dizer que eu sou desse cara. Eu sou de Cristo agora, então pode me batizar. Então, entende onde é que está a ênfase? A ênfase não está na forma do batismo. A ênfase está em você estar ligado a Cristo. Certo?
Alguém mais, gente? Alguma? Diga, Júlio. Eu tenho uma pergunta. Não vou, porque essa questão que o senhor está falando é uma questão que, teologicamente falando, até hoje é discutida. É discussão. Até hoje. E eu não vou, né, prolongar mais essa discussão. Porque a gente poderia ter tempo aqui para ficar discutindo tempão. Mas eu quero abrir uma outra também, que é... A gente discute por muito tempo, quem está fazendo seminário, quem fez seminário sabe disso. É a questão do batismo com o Espírito Santo e batismo com as águas. Os irmãos que defendem o batismo com o Espírito Santo, pelo menos comigo, até hoje, eles não me deram uma explicação plausível a respeito do batismo do Espírito Santo. Eu entendi o que eles quiseram dizer. Sempre quando eles falam comigo, eu entendo o que eles querem dizer. Mas não tem uma explicação que seja bem plausível e de fácil compreensão. Na visão do senhor, qual a diferença entre batismo com as águas e batismo com o Espírito Santo? Isso dava outra aula, né? Por isso que eu falo. Isso é outra aula. E vamos passar por isso provavelmente na próxima aula, que eu vou falar de quem pode batizar e a diferença do batismo. Mas, para não deixar ninguém aqui só na curiosidade, o batismo com o Espírito Santo aconteceu inicialmente em 4 fases no Antigo Testamento. 4 momentos. Desculpa, no Antigo não, desculpa, no Novo. Atos 2 foi derramado sobre aquele grupo de 120 pessoas que estavam ali com os apóstolos. Atos 8, quem se lembra de Atos 8? Questão dos samaritanos. Atos 10, questão dos gentios. E Atos 19, os discípulos de João, que era a turma que via do Antigo Testamento. Só foi esses 4 vezes que a gente viu um derramar do Espírito Santo. Por quê? Porque era para provar para os apóstolos, os judeus, os samaritanos, os apóstolos, os judeus, né? Os samaritanos, os gentios e os crentes do Antigo Testamento que o Espírito tinha chegado. Era a era do Espírito. Então, a expressão batismo com o Espírito Santo, quando você lê nas Escrituras, geralmente ela está referida a esses 4 momentos históricos. Porque após esse momento histórico, quando é que você é batizado com o Espírito Santo? Quando o Espírito vem em você e faz você compreender a mensagem e faz você declarar Cristo, ou seja, no momento da sua conversão. O batismo com o Espírito Santo é no momento da sua conversão. Não é uma segunda bênção, uma segunda experiência, como dizem os nossos irmãos. Não. É quando você, pastor, você tem um outro revestido do Espírito Santo. Não. A gente chama essas coisas que a gente espera, essas ações do Espírito, a gente chama isso de reavivamento. A gente não está falando de batismo com o Espírito Santo. Quando a gente ora aqui, Senhor, nos dá poder, Senhor, nos dá força para testemunhar. O que a gente está pedindo? Um reavivamento do Espírito Santo. A gente não está pedindo para que o Espírito Santo venha e nos batize. Porque ele já nos batizou. Quando foi que ele nos batizou? Na hora de nos dar a compreensão de quem é a mensagem de Cristo e a gente confessar Cristo como nosso Salvador. Esse é o batismo com o Espírito Santo. Essa é a hora que o Espírito Santo nos batizou. Todas as vezes que o texto está lá se referindo a batismo com o Espírito Santo, ele está se referindo a esses 4 momentos. Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Essa é a forma que eles estão falando. Depois disso, não há mais referência para frente de batismo com o Espírito Santo, porque nós fomos batizados quando nós recebemos. Porque, veja, o batismo é identificação, é o lavar purificador. O Espírito nos purificou e abriu a nossa mente e a gente pode acreditar em Cristo. Então, esse é o batismo dele, quando a gente se identifica com a mensagem de Cristo. Então, essa coisa que o cara teve uma nova experiência, ele falou em línguas. Veja, todo sinal de língua, cura e profecia, sinais miraculosos, acompanharam esses 4 momentos. Para quê? Para que cada grupo entenda que aquilo foi um start, uma nova dispensação agora, a era do Espírito. Então, por isso que a turma extrapola. O que acontece? A turma pega o que aconteceu nesses 4 momentos e leva para hoje. Não. Línguas, revelações e dons de cura foram o que acompanharam esses 4 momentos no livro de Atos. Depois dali não houve mais. O que a gente espera é uma fé viva da igreja. E é por isso que a gente pede por reavivamento. Por isso que a gente ora, Senhor, aviva a tua igreja e torna a tua obra conhecida no decorrer dos tempos. Essa é a oração de Abacuque que a gente continua fazendo. Certo? Beleza? Alguma outra dúvida? Não? Ok.
Então vamos parar por aqui, lembrando, fazendo um convite todo especial para você não faltar à próxima escola bíblica. Oi. Por favor, faz isso. Faz isso, Wallace. Me parece que quando você diz esses 4 momentos, casa com o que Jesus disse quando ele fala: ide por Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Então, Sereis minha testemunha. Em quatro momentos você tem derramamento de Espírito, exatamente quando Jesus ele vai abrindo o leque, né? Ó, Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria e todo o confim da terra. Perfeito. E acontece 4 momentos de derramamento de Espírito, que marca também o que ele falou, que vocês farão obras maiores. Maiores do que eu fiz. De expansão, né? Perfeito. Perfeito, Wallace. É Atos 1, 8. Não é? Atos 1, 8 diz isso, depois Atos 2, Atos 8, Atos 10, Atos 19, confirma tudo aquilo que Jesus disse. Muito bom. É isso mesmo. Gente, então, mas não esqueça de honrar o nome de Cristo, que é mais importante. Viva como família de Deus. Você tem um batismo, você foi batizado. Então, viva como família do Senhor, viva como Cristo. E fazer um convite todo especial. Não falte a escola bíblica do domingo que vem. Se você não entende porque a gente não batiza crianças, a gente vai trabalhar essa questão do batismo